Olá, eu sou o Pablo, do 7º D, e vamos fazer entrevistas com alguns professores, alunos e o coordenador. Qual foi o movimento que ocorreu na Marinha e teve como principal líder João Cândido? João Cândido foi o líder do movimento da Revolta da Chibata. Qual foi o principal objetivo da Revolta da Chibata? A Revolta da Chibata foi um movimento que tinha como objetivo reivindicar o fim dos castigos corporais que os oficiais cometiam contra marujos de suas embarcações. Quem foi João Cândido? João Cândido, ele foi um marinheiro, né, da década de 30, se não me engano, que promoveu a Revolta da Chibata. Ele foi uma figura de muita representatividade, né, ele lutou sobre a questão dos marinheiros que tinham pouca visibilidade, eram bastante perseguidos, né, recebiam pouco, baixos salários. Ele foi um dos líderes, né, que fez a revolta, conhecida como Revolta da Chibata. E como João Cândido foi punido? O que eu me lembro da história, ele foi expulso, né? Na verdade ele foi expulso 2 vezes. A primeira vez ele foi rebaixado e depois, com a Revolta da Chibata, ele foi expulso da Marinha, né? Se chama Revolta da Chibata, né? O próprio nome já fala, né? É a questão das figuras negras serem chibatados dentro do corpo da Marinha. Vai. É pra começar? Vai. Vai. Oi, eu sou o Juliano do 7º D. Vai. Oi, eu sou o Juliano do 7º D e a gente já tá fazendo algumas entrevistas. Vai. Oi, bom dia. Eu sou o Juliano do 7º D e eu tô fazendo algumas entrevistas sobre o João Cândido. Vai. Olá, meu nome é Pablo, do 7º D, e a gente vai fazer umas entrevistas. Vai. Olá, meu nome é Pablo, sou do 7º D, e mano, não tem como. Sejam armas e drogas, o fruto do... Lembro de mim saindo da escola, mal felizão, dava hora de ir embora. Rap no fone e mente lá fora, desde sempre minha mente me... Qual é o seu nome? Kelly. Sua série? 7º. Quando Maria Firmins do Reis publicou o seu primeiro livro? Em 1851. Seu nome? Luiz. Até 7º ano. o livro do Lúcio foi considerado. Foi considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil. Qual é o seu nome? Olha aí. Sua série? 7º ano. Quem foi Maria Firmins do Reis? Foi considerada uma das primeiras escritoras do Brasil. Seu nome? Raiane. Sua série? 7º D. Maria Firmina dos Reis foi a primeira autora abolicionista do Brasil? Sim, também foi a primeira escritora negra do Brasil. Qual é o seu nome? Rafael. Sua série? 7º I. Quando Maria Firmina do Rei morreu? Foi em 1917. Lembro de mim saindo da escola, mal felizão, dava hora de ir embora. Rap no fone e... Nossa, esse trabalho do momento não ficou bom, não tenho coisa pra fazer sobre ele. Eu esqueci o papel mais importante de casa. Mãe? Oi, filha. Você não tinha um blog de amigos? Sim, mas eu preciso focar em casa. Você? Ah, obrigada, mãe. De nada. Mãe, você pode me ajudar no trabalho da escola? Posso ajudar sim. Qual foi o João Cândido no Brasil? Ele foi conhecido pela Revolta da Chibata. Tá bom. João Cândido Felisberto, também conhecido como Almirante Negro, foi um militar brasileiro da Marinha de Guerra. Ele liderou uma revolta em 1910 contra a Marinha. O acontecimento é conhecido como a Revolta da Chibata. No dia 21 de novembro daquele ano, 2.379 marinheiros se rebelaram contra as chibatas que os superiores davam como castigo. Da parte do vídeo a gente já entendeu que João Cândido é muito famoso pela Revolta da Chibata. Mas afinal, o que é a Revolta da Chibata? A Revolta da Chibata é uma reunião militar feita por João Cândido para que parasse com as agressões físicas feitas aos marinheiros. Os marinheiros eram recebidos com chicotadas ou chibatadas nas costas. Essa rebelião aconteceu dia 22 de 1910 e acabou dia 26 de 1910.
tem nada sobre o João Cândido aqui. Como é que eu vou fazer meu trabalho? Caramba, velho. Mas ela começa agradecido com uma revolta da Chibata. João Cândido Felisberto, também conhecido como Almirante Negro, que foi um militar brasileiro. André Rebouças era engenheiro, filho de Antônio Pereira Rebouças e de Carolina Pinto Rebouças. Seu pai era filho de uma escrava alforriada e de um alfaiate português, que também foi advogado, autodidata, deputado e conselheiro de Dom Pedro II. Dois de seus irmãos, Antônio Pereira Rebouças Filho e José Rebouças, também eram engenheiros. André ganhou fama no Rio de Janeiro, então capital do Império, ao solucionar o problema de abastecimento de água, trazendo-a de fora da cidade. Ao lado de Machado de Assis, Cruz de Souza e José do Patrocínio, André Rebouças foi um dos presidentes da classe média em ascensão ao Segundo Reinado e uma das vozes mais importantes em prol da abolição da escravatura. E também ajudou a criar a Associação Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, e entre outros. Participou também da Confederação Abolicionista e criou os estatutos da Associação Central Emancipadora. Em setembro de 1882, em fevereiro de 1883, Rebouças permaneceu na Europa, retornando ao Brasil para dar continuidade à campanha pela abolição da escravatura. Ao participar do último Lima Império, na Ilha Fiscal, em 9 de novembro de 1884, quase às vésperas da proclamação da República, e foi recusado por uma dama para dançar. Observando o ocorrido, o imperador Dom Pedro II imediatamente solicita a princesa Isabel para ser seu par. Com a abolição também veio a queda do Império, e assim em 1889 André Rebouças embarca juntamente com a família imperial com destino à Europa. 2 anos ele permaneceu isolado em Lisboa, com um correspondente até Londres. A Avenida Rebouças, na cidade de São Paulo, homenageia André Rebouças. O túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, foi assim, nomeando na memória de André Rebouças e seu irmão Antônio Rebouças. Tchau. Tchau, gente. Obrigado por assistir. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Oi, gente, tudo bem com vocês? E pra quem não sabe, eu sou a Rafaela e hoje eu vim falar sobre o André Rebouças. Bom, seu nome é André Pinto Rebouças e nasceu na cidade Cachoeira, na região Recôncavo, no dia 3 de janeiro de 1838, e foi um importante engenheiro e a personalidade dele era muito importante naquela época no Brasil, sabe, naquela época dele. Agora que eu falei o nome inteiro dele e onde ele nasceu, quando, eu vou falar as 4 profissões dele. Ele foi engenheiro, professor, abolicionista e monarquista brasileiro. Olha que importante isso. Bom, André Rebouças, onde morou? Então, em fevereiro de 1846, ele mudou-se da Bahia para o Rio de Janeiro, onde o André Rebouças frequentou alguns colégios. Já que eu falei onde se mudou, os colégios, eu vou falar dos colégios que ele estudou. O Colégio Valdetara, Colégio Rapiter, em Petrópolis, e depois o Colégio Marinho. O André, ele ganhou fama no Rio de Janeiro, então, capital do Império, ao solucionar
Sério, gente, muito importante isso. Então é isso, gente. Eu falei algumas coisas sobre o André Rebouças. João Cândido Felisberto, também conhecido como Almirante Negro, foi um militar brasileiro da Marinha de Guerra do Brasil, líder da revolta da Chibata. João Cândido nasceu em 24 de junho de 1880, na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, atual estado do Rio Grande do Sul, no município de Encruzilhada, atual Encruzilhada do Sul. Filho dos ex-escravos João Felisberto e Inácia Cândido Felisberto. Nasceu na fazenda Coxilha Bonita, que ficava no vilarejo Dom Feliciano, o 5º distrito do município Encruzilhada, que fora distrito de Rio Pardo até 1849. Apresentou-se ainda com 13 anos em 1894 na Companhia de Artífices Militares e Menores Aprendizes no Arsenal de Guerra de Porto Alegre, com uma recomendação de atenção especial escrita por um velho amigo e protetor de Rio Pardo, o então capitão de fragata Alexandrino de Alencar, que assim encaminhava aquela escola. No dia 22 de novembro de 1910, João Cândido, ao assumir, por indicação dos demais líderes, o comando geral de toda a esquadra revoltada, controla o motim, faz cessar as mortes e envia radiogramas pleiteando a abolição dos castigos corporais na Marinha de Guerra Brasileira. Foi designado, à época, pela imprensa como Almirante Negro, por 4 dias. Os navios de guerra Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro apontaram os seus canhões para a capital federal. No ultimato dirigido ao presidente Hermes da Fonseca, os revoltosos declararam: Nós marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podemos mais suportar a escravização da Marinha brasileira. O que você conhece sobre João Cândido? O João Cândido foi um almirante da Marinha que em 1910 liderou uma revolta. O pessoal estava apanhando muito na Marinha e ele ficou revoltado com isso e aí criou a revolta das Chibatas. Ele liderou a tomada de 4 navios de guerra na Baía de Guanabara contra os abusos ilegais. O grupo reivindicava o fim dos castigos físicos e redução da jornada de trabalho, anistia para os revoltosos e melhores condições de trabalho. Eu sei que ele era um marinheiro, liderou a revolta da Chibata em 1910. Você acha que João Cândido fez certo em lutar contra o racismo? Sim, por causa que eu acho que o racismo é um preconceito muito forte que afeta a vida de milhares de pessoas e muitas pessoas não entendem. Ele foi conhecido também como Almirante Negro, filho de escravos. Ele nasceu em Encruzilhadas, Rio Grande do Sul, e morreu no Rio de Janeiro. Qualquer tipo de opressão, né, qualquer tipo de imposição deve ser lutada, sim, deve ser combatida. Bem-vindos ao Jornal 7A! Júlia Beatriz, sabe como Maria Firmina dos Reis marcou história? Ela marcou história através de livros e músicas romantistas e abolicionistas, e ela também foi a primeira escritora negra brasileira. Conhece a Maria Firmina dos Reis? Conheço. Você sabe onde ela nasceu? Tiago. Você conhece a Maria Firmina dos Reis? Sim. Você sabe os livros escritos por ela? Úrsula, as Escravas e Cantos da Vera, etc. Você conhece a Maria Firmina dos Reis? Sim. Você sabe como ela morreu? Ela morreu cega e pobre e acabou sendo esquecida. É isso. Bem-vindos ao Jornal 7A! Júlia Beatriz, sabe como Maria Firmina dos Reis marcou história? Ela marcou história através de livros e músicas romantistas e abolicionistas, e ela também foi a primeira escritora negra brasileira.
conhece a Maria Firmina dos Reis? Conheço. Você sabe onde ela nasceu? Tiago. Você conhece a Maria Firmina dos Reis? Sim. Você sabe os livros escritos por ela? Úrsulas, Escravas e Cantos da Vera, etc. Você conhece a Maria Firmina dos Reis? Sim. Você sabe como ela morreu? Ela morreu cega e pobre e acabou sendo esquecida. É isso. Seu nome? É Giovana Santana. Sua série? 7º A. Quem foi Maria Firmina dos Reis? Foi uma das escritoras negras, as primeiras mulheres escritoras negras do Brasil. Obrigada. Qual é o seu nome? Paulo Henrique de Oliveira. Sua série? 7º A. Qual a obra mais conhecida da Maria Firmina dos Reis? A Úrsula. Obrigado. Qual o seu nome? Isadora. Sua série? 7º A. Qual foi uma profissão da Maria Firmina dos Reis? Escritora. Obrigado. A Maria foi uma escritora romântica, carente, escritora foi professora e que fez a primeira escola do Brasil mista. Sim, ela teve o Moraes que nasceu em 1975 e a Jeane que nasceu em 2022. Ela se vestiu com roupas escuras e fechadas coloridas. Ela fazia livros românticos no século XIX? Ela se vestia com roupa preta e chale? Sim. Ela era folclorista e professora. A obra Romance Úrsula. Pelo que eu saiba, ela era negra, tinha olhos castanhos. E acho que só isso. Que legal. E ela era alta também. Que legal. Maria teve 2 filhos no máximo.